como eu estou em casa, né, eu vou conversar com vocês. Um papo mais caseiro, né? Eu lembro que uma época da minha vida eu me peguei um dia lendo o dicionário para preparar uma mensagem. A gente passa cada fase, né? O bom que passa, né? São fases. Eu estava ali agora sentado e estava pensando, e a maldição que aconteceu no Éden, quando o homem errou, na verdade, algumas vezes a gente ouve dizer que foi o trabalho, né? Ah, não, agora o homem o suor, porque antigamente ele trabalhava sem suar. Eu nunca entendi esse negócio aí, né? Entendi. E eu estava ali sentado e com todo o decorrer da atmosfera do culto, me veio um pensamento. Na verdade, a maldição que eu acredito que entrou no Éden não foi o trabalho. Porque na verdade a gente é fruto de um Deus que trabalha. Jesus falou isso. O meu Pai trabalha e trabalha até agora. Na verdade, Deus, Ele nos criou para revelar as suas virtudes. Então Ele nos criou para trabalhar. Eu acho que a maldição que entrou não foi o trabalho, mas foi o salário. Porque o homem, quando filho, ele revelava uma natureza e era ele que mandava ali. E aí quando o Satanás diz, não, primeiro você precisa fazer para depois ser. Primeiro você precisa fazer para ter direito de receber. Primeiro você precisa comer para depois você frutificar. Ou seja, primeiro você precisa trabalhar para depois você receber. Eu acho que a maldição que entrou no Éden foi o salário. Porque agora o homem passa de filho para funcionário. E ele passa de fazer porque ele é dono e passa a querer fazer porque quer receber algo. Eu acho que mudou tudo isso daí. Acho que mudou tudo, porque aí quando a gente começa a querer receber algo, começa a querer fazer para depois receber, a gente inverte o propósito, porque Deus falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, governe. Então o homem, por ser a imagem e semelhança de Deus, ele fazia, sem pretensão de salário. É mais ou menos assim, a mulher grávida. A mulher grávida, ela não se alimenta porque ela tem que receber algo. Não, ela tem algo ali dentro, um feto, e é instintivo ela cuidar daquilo ali. E depois que nasce é instintivo. Algumas exceções psicológicas, situações adversas que de repente a mãe pode dispensar e tal, mas isso não é o natural. O natural é o instintivo. E uma mãe não recebe para cuidar de um filho. É natural. Ela cuida natural. Né? Então eu acho que essa ideia de serviço atrelado a benefício, ela não é de agora. Porque se olharmos a história de Lúcifer, Ezequiel 28, Isaías 14, vai lá falar que ele era mais sábio que Daniel, e ele era perfeito no que fazia, e ele fazia as coisas muito bem. E ele disse, me assentarei acima do trono de Deus, e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, o serviço que ele fazia, ele quis recompensa. Então, serviço atrelado à recompensa, fez do sineto da perfeição um demônio. Lúcifer era o sineto da perfeição. A Bíblia diz que ele era perfeito, era o calimbo isso do 9.000 do céu. Alguém fazia alguma coisa, passava na mesa dele, ele carimbava, perfeito, perfeito. E ele quis receber um salário, e isso fez dele
um demônio. Porque ele foi feito para aquilo. E aí agora o homem então é feito para frutificar. O homem é feito para frutificar. O homem é feito para governar. E agora então, Satanás coloca o mesmo desejo no coração dele. Fala, não. Primeiro você precisa comer, para depois você ser igual a Deus. E olha que interessante. A gente escuta alguém falar assim, você viu fulano de tal, ele está em pecado, ele está cego. O pecado cegou aquela pessoa. Olha, fulano está cego. Só que quando surge lá no Éden a história do pecado, a Bíblia diz que quando a mulher comeu, entregou ao seu marido, então abriu-se-lhe os olhos. Na verdade não fechou, abriu. E abriu para quê? Abriu porque ele poderia comer daquilo que era para ele cuidar. Abriu os olhos dele para ter benefício da posição que ele estava. Ele estava numa posição que era para cuidar, para governar. E ele falou, eu posso ter benefício nisso. Então, abriu-se-lhe os olhos. E aí eu vejo uma história que a gente encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 5, que conta a história de Ananias e Safira, e conta a história, na verdade, quando a igreja começou, né, a desenrolar, e os apóstolos vendiam tudo e as pessoas vendiam e traziam aos pés dos apóstolos, né, e aí conta a história de Ananias e Safira que foram lá e venderam uma propriedade, guardaram uma parte. Lembra essa história? É engraçado porque a primeira vez que a Bíblia fala de sacrifício, ela fala de sacrifício de Caim e Abel e terminou em morte. E depois no Novo Testamento, quando ela fala de sacrifício, ela fala de oferta, ela fala da oferta de Ananias e Safira e termina em morte. E é interessante, né? Porque, olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo 4, fala assim: ela não pertencia a você, a propriedade. Para quem não conhece a história, estava todo mundo, Jesus tinha acabado de sair fora, e estava todo mundo vivendo aquela coisa do evangelho, do cristianismo, aquela coisa louca. E aí o pessoal começou a vender as propriedades, vender os bens que tinha, trazia ao pé dos apóstolos, e os apóstolos cuidavam do povo, né? Cada um era suprido segundo a sua necessidade. E aí então Ananias e Safira vai lá e vende uma propriedade que eles tinham, guardaram a metade e vieram querer enganar o pessoal. E aí quando eles chegam lá, e para enganar eles morrem. Essa é a história, se você não conhece, leia lá depois Atos, capítulo de número 5. Mas o versículo 4 fala assim: ela não pertencia a você, está falando da propriedade, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar fazer tal coisa? É o seguinte, ninguém pediu para vocês venderem essa propriedade. Ninguém pediu para vocês vender, e ninguém pediu para vocês entregar o dinheiro. De onde você tirou essa ideia? É o seguinte, ninguém pediu para vocês serem cristãos. Ah, pediram sim, mas você aceitou porque quis. Não precisava aceitar. Não precisava, né? E olha que interessante, eles morreram ali. E aí eu nunca entendi esse negócio aqui, um monte de gente pergunta, mas por que morreram, não era graça, não era desgraça? E aí eu dou uma resposta de crente, de vez em quando eu sou crente, eu dou uma resposta de crente agora. Eles morreram porque é o seguinte, a presença de Deus era tão grande, a entrega era tão grande, a atuação do Espírito era tão grande, que quando chegou alguém lá falso, morreu. E por que não morre hoje? Porque talvez a gente não tenha essa presença constante. Essa é a resposta que eu dou, de crente agora. Talvez a gente não tenha esse ambiente, onde o Espírito pode ser tão forte ao ponto de a gente morrer. Mas posso estar enganado. E aí olha só que interessante. Aí no capítulo de número, no mesmo versículo 5, e no capítulo, no capítulo 5, e no versículo 12 e 13, fala assim, ó:
Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo tivessem em alto conceito. Olha que interessante, aí a história espalhou. Cara, o cara foi lá, vendeu e morreram. Então agora, o que acontece? Existem vários simpatizantes do cristianismo. Pessoas que simpatizavam, mas só que não ousavam mais dizer, eu sou um cristão. Não ousava mais dizer, eu sou um cristão. Por quê? Porque aqueles que foram mentir, querer falar que eram, morreram. Foram querer pagar de bonitinho, né? Não, vou vender também, vamos pá. Não, ninguém chamou vocês. Ninguém pediu para vocês venderem. Ninguém chamou vocês para ser cristão. Jesus me chamou, aceitou porque quis. E por que eu estou falando isso? Porque o Carl falou para mim que o assunto que nós estamos conversando aqui é adoração. É isso? Como? Adoração com graça. E aí é o seguinte, eu entendi há algum tempo que a gente não foi feito para adorar a Deus. A gente não foi feito para adorar a Deus. Porque antigamente eu achava meio esquisita essa ideia. Não, você foi feito para adorar a Deus. Não, você vai lá para o céu ficar louvando e adorando a Deus. Falei, mano, o céu deve ser chato pra caramba, mano. Imagina você ficar lá o tempo todo, lá, santo, santo, santo. Falei, não, eu quero ir para o inferno, mano. O inferno vai ser da hora, vai ter um showzão de rock lá, James Joplin, de Morrison. Vai ser top, mano, várias bandas top. Porque pro céu vai ser chato, os anjinhos tocando harpa, prenem. Não quer céu aí não, mano. Mas aí a gente começa a ler, a gente começa a estudar, e a gente começa a ver que eu estava bem equivocado com esse pensamento. Porque a palavra adoração, no seu significado, é serviço. Né? Então, eu fui feito para servir a Deus. Beleza. Mas como eu vou servir a Deus, se Ele não existe? Né? Deus não existe. Ou Deus existe, alguém encontrou Ele aí? De repente, há 2000 anos atrás, a gente podia falar, não, Deus está ali, filho da irmã Maria, seu José, né? Mora ali na rua. Mas hoje não, Ele estava aí e já era. Como que eu vou servir a Deus, se Ele não existe? Então eu tinha esses questionamentos, eu falei que ia conversar e estou aqui abrindo meu coração. E aí eu comecei a ver algumas histórias na Bíblia. Olha que interessante. O próprio texto que lemos aqui, a hora vem e já chegou, que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos trabalhar o tema aqui de adoração como serviço. A gente confunde muito adoração com louvação. Não estou dizendo que não devemos louvar, lógico que devemos. Mas vamos entender que a adoração está falando de serviço. Então nós fomos feitos para servir a Deus. E como a gente serve a Deus? Servindo pessoas. É impossível servir a Deus sem servir pessoas. Não tem como eu servir a Deus sem servir pessoas. Deus não existe. Ai, Alessandro, que forte isso. Tá bom, então Deus é espírito. Cadê o espírito? Como você vai achar ele? E aí? Me diga uma coisa, o que nós temos de espiritual para oferecer para Deus? Se Ele é espírito. O que
eu posso oferecer de espiritual para ele que ele não tenha? Deus, Ele tem quase tudo. Como assim? É o seguinte, Deus, Ele só cria o que Ele não é. Como? Deus é espírito. Então Ele não cria o espírito. Ele faz o quê? Ele sopra o espírito dele. É o Espírito de Deus que está aqui. Ó, o Espírito, ele então faz o quê? Uma extensão do Espírito dele. Ele estende o Espírito dele. Deus é amor. O amor de Deus, ele estende o amor dele. Só que Deus então faz o quê? Ele constrói a matéria. Porque ele não tem a matéria. O desejo de Deus era revelar suas virtudes. E como ele ia revelar suas virtudes? Se ele era espírito, uma energia, criando uma matéria. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E Deus nos fez. Para quê? Para revelar suas virtudes. Nós somos feitos para revelar a virtude de Deus. Olha só. Vamos ler ali, para a gente entender, porque eu achava que era isso aí, eu vou servir a Deus, só que aí depois eu li isso aqui, ó, Atos dos Apóstolos, tem Bíblia aqui nessa televisãozinha? Não? Ó, Atos dos Apóstolos, 17, 24 e 25, fala assim, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas, e ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida e o fôlego e as demais coisas. Pronto, a Bíblia diz que Deus não é servido por mãos de homem, então a gente não pode servir a Deus. Está aqui, ó, acabamos de ler. Ah, eu pensei, então tá bom, então eu vou servir Jesus, que é o filho dele, né? Sirvo Jesus, eu estou servindo a Deus, Deus não precisa servir, né? Vou servir Jesus. Só que aí eu li lá em Mateus 7, 21 e 22. Fala assim, não, vamos ler antes do Mateus 7, 21, Marcos 10, 42 e 45. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes dessa nação são dominadores, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser se tornar importante deve servir o próximo, e quem quiser ser o primeiro deve ser o servo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Pronto, aí Jesus falou, não vim para ser servido, eu vim para servir. Então eu não sirvo nem a Deus, e nem a Jesus, porque a Bíblia falou isso para mim, não fui eu. Eu falei, agora, mano. Aí vamos lá, Mateus 7, 21 e 22, eu só estou lendo o que está escrito aqui, ó. Não entendo muito esse negócio, então vou ler para a gente entender, ó. Mateus 7, 21 e 22, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Muitos naqueles dias hão de dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos milagres e maravilhas, e Jesus fala, eu não vos conheço. Olha que loucura. O cara está falando assim, ó, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós curamos enfermos, em teu nome nós fizemos maravilha. Ele falou, mano, não te conheço. E pensa numa coisa aqui, quem está falando aqui é aqueles crentes top, mano. Não é minha boca que nem eu. Né? Porque os caras que estão em pecado, você acha que vai chegar lá reivindicando alguma coisa? Vai na moralzinha aqui, ó.
Para ver se entra no desbaratino, Jesus marcou, ele pá, entrou, já era, mano. Você acha que vai lá, vai querer reivindicar o quê? O cara tá devendo, mano, tá com uma BOzão, tem que passar na moral. Quem vai reivindicar aqui é os top, mano, que vai chegar lá, não, Senhor, seu nome nós profetizamos, curamos enfermo, expulsamos demônio. Fala, mano, não te conheço. Não te conheço. Olha que loucura. Aí ele diz assim, ó. Mateus 25. 34. Então o rei dirá aos que estiverem à direita: venha, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupa e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? Então ele responde: verdade, verdade vos digo, o que vocês fizeram a alguns desses menores irmãos, a mim o fizeste. Então, quando eu sirvo o meu irmão, eu estou servindo a Deus. Olha só, para a gente encerrar a introdução. Pedro não negou Jesus. Pedro não negou Jesus, e a gente conhece a história. Jesus está contando, falou: ó, é o seguinte, é necessário que o Filho do Homem vai ser preso, e todo mundo vai fugir. E aí Pedro fala assim: não, eu não, Jesus, eu vou com você até a morte. Ele fala assim: menos, Pedro, pessoal, como eu estava falando aqui para vocês, é o seguinte: não, Senhor, eu vou com você até a morte. Ele falou: Pedro, é o seguinte, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E aí, pá, Jesus vai preso e Pedro vai atrás, mano. Não, eu vou com ele até a morte, mano. Eu vou, e pai, vai indo. E aí tá a mina lá na porta para abrir lá, ele foi preso dentro da casa do sumo sacerdote. O Pedro conhecia o cara foi lá, abriu, aí Pedro, ó, desbaratinando, pá. A menina falou: você não é um deles? Ele falou: não, nem conheço. Porque a ideia de Pedro era ir morrer com Jesus, mano. Aí parou lá na fogueira, os caras estão se esquentando, pá. Aí o cara falou: mano, você não estava com eles lá no jardim? Não, mano, não sei o que é, não conheço esse cara aí não, pá. E ele falou: não, vou morrer com o cara tá tirando. Falou que eu falei: vou morrer, mano. E ele foi, mano, tô indo, pá, vou morrer. E no meio do caminho entrou um moleque primo, que ele cortou a orelha do menino lá. Aí falou: mano, você não é um deles? Ele falou: não, cara, não sei quem que é esse cara, mano. Aí Jesus olha, o galo canta, ele chora e já era. Não é isso a história? A gente conhece, está lá nos evangelhos. Pedro não negou Jesus. Por que Pedro não negou Jesus? Porque ninguém nega Jesus, mano. O cara é Deus, Salvador. Você vai falar: não te nego. Não, mano. Por Jesus a gente tem coragem de morrer. Pedro estava disposto a morrer por Jesus. Pedro negou Jesus para quem precisava ouvir de Jesus. Porque Pedro não estava disposto a morrer por aquela Dona Maria que estava na porta. Uma Dona Maria qualquer, não vou morrer não, porque eu só falo que eu conheço e sou um deles. Sabe o que podia acontecer? Eu ia morrer. E por ela eu não estou afim de morrer. Essa Dona Maria aqui não. Ele parou na fogueira, os caras estavam lá fumando baseado, pá, desbaratindo, tomando um bagulho. Aí ele parou ali com os caras, e o cara falou assim: ô, mano, você não é um deles? Ele falou: não, mano, por Jesus eu morro, para vagabundo que nem você não morro não, mano. Não, tá louco? Vou falar que conheço Jesus aqui, os caras me mataram por causa do vagabundo, ninguém nem conhece os caras, mano. Se é pelo menos alguém conhecido, né, mano? Pelo menos sai no Face, lá no Instagram, né? Faço uma selfie antes de me matarem, pá. Mas agora que esses caras aqui ninguém conhece, mano. Então Pedro não negou Jesus para Jesus, Pedro negou Jesus para quem precisava ouvir de Jesus. Ninguém nega Jesus, mano. Olha só, quando você tem uma revelação, você tem que fazer o seguinte: você pega ela, enrola ela aqui e joga dentro da Bíblia de novo, ó. Pum. Se não tiver mais uma base lá, fica quieto, engole que é para você, Deus falou com você, não conta para ninguém, senão vira heresia. Agora é o seguinte, jogamos lá dentro. Aí a gente vai ver, Jesus voltou, e Jesus vai atrás de quem? De Pedro. Aí Jesus vai atrás de Pedro e fala: ei, Pedro, é o seguinte, você me ama, Pedro? Pedro fala: lógico que eu amo, Senhor.
Entendeu nada, Pedro. Me amar é fácil, Pedro. Eu sou Salvador, mano. Eu vou te levar para o céu, ruas de ouro, para aquela palhaçada toda que todo mundo fala. Cara, você está louco, mano? Você tem que me amar mesmo. Você me ama, Pedro? Eu te amo. Então ama pessoas. Apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, Pedro. Lógico que eu te amo, Senhor. Então ame pessoas, Pedro. Não adianta falar que você me ama se você não ama pessoas. Apacente as minhas ovelhas, Pedro. Me amar é fácil. Eu sou o Salvador, eu sou o Senhor, eu sou Deus. Se você me ama, ame pessoas. Pedro, tu me amas? Agora você não é de nada, mano. Eu estava achando que sabia, mas agora não. É isso aí, Pedro. Ame pessoas. E aí a gente vai olhando a Bíblia, olha que loucura. Tem um monte de coisa aqui que eu falei, meu Deus, colocaram ontem. Não é possível. 1 João 4, 20 e 21. Fala assim, ó. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. É impossível falar que eu amo a Deus se eu não amo pessoas. Porque pessoas é o projeto dele. É a mesma coisa você ter um filho, alguém fala assim, eu gosto de você, mas não gosto do seu filho. Então você não gosta de mim. Eu gosto de você, mas não gosto do seu projeto. Olha só, vamos ler outra aqui. 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como eu posso falar que eu amo? Tiago 2, 15 e 16. Se o irmão ou irmã estiver necessitando de roupa ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimenta-se, até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuamente andam ajudando. É impossível servir a Deus sem servir pessoas. Por quê? Porque quando eu amo, eu não estou cumprindo uma lei. Quando eu amo, eu não cumpro um mandamento. Quando eu amo, eu revelo uma natureza, uma essência. Olha só, vamos lá. A gente tem uma ideia. E se a ideia for boa, você consegue vender ela. E consegue arrumar um bom dinheiro com essa ideia. Se a gente tiver uma ideia e vender ela, a gente ganha dinheiro com ela. Só que essa ideia precisa de um projeto, de uma planta. E se a gente fizer a planta, se a gente fizer o projeto, a gente também ganha dinheiro fazendo. Uma planta. Vamos supor que a gente teve a ideia de construir um condomínio coletivo. Todos nós vamos construir um prédio. Então, eu tive a ideia. Ela tem um valor, eu vendi a ideia, ela tem um valor. Eu fiz a planta da ideia também tem um valor. Mas o maior valor está na concretização da ideia, na materialização da ideia. O maior valor está quando eu construo o prédio. O maior valor está quando a ideia se materializa. Então eu falo de amor, e tem um valor. As pessoas choram, se emocionam, sentem arrepio quando eu falo de amor, ele tem um valor. Tem um bom valor. Eu escrevo sobre amor, e é gostoso, a gente lê, a gente vê, é legal. Mas quando eu amo, é o maior valor, ele materializa, ele concretiza. Cristianismo não é uma religião, é um estilo de vida. Cristianismo é um modo de viver, não é uma religião. Por isso que Jesus é o verbo, porque não existe frase de ação sem verbo.
Não existe frase de ação sem verbo. Existe frase só com verbo. Corra, levante, ande. Mas não existe frase de ação sem verbo. Ou seja, cristianismo sem ação não é cristianismo. Não adianta eu falar que eu amo a Deus se eu não amo pessoas. Não adianta eu falar que eu sirvo a Deus se eu não sirvo pessoas. Porque quando eu amo, o verbo se faz carne. Quando eu amo, o verbo se materializa. Alguém já teve uma situação assim, de você perdoar alguém fala assim, foi Deus na sua vida, porque eu não perdoava. Porque agora Deus existe em você. Nós representamos Ele aqui, nós somos a imagem e semelhança dEle aqui. Esse papo assim que os caras falam assim, ó, irmão, não olhe para o homem não, o homem é falho, olhe para Jesus. Isso aí é o papo mais idiota que eu já vi na minha vida. Mais egoísta. Por quê? Aonde eu vou ver Jesus? Pendurado numa cruz? Aquela carinha dele de São Paulino. Tá louco? Você acha que eu vou ver Jesus aonde? Eu vou ver Jesus em você. Então eu tenho que olhar para você, mano. Eu tenho que olhar para você. Porque aonde eu vejo Cristo? No outro. Eu vejo Cristo no outro, não em mim. Então eu tenho que falar assim, olhe para mim. Porque eu sou Jesus aqui. Aí sabe o que vai acontecer? Mas Alessandro, eu sou falho. Então faz que nem aquele povo lá, ó. Eles olhavam, ele era só admirador, mas não se misturava. Não fala que você é cristão. Ninguém chamou você para ser crente. Mas já que veio, mano, segura a onda. Ame pessoas. Sirva pessoas. Adorar a Deus é fácil. Chegar aqui, louvor gostoso. Pô, e pensa no louvor gostoso que tem essa igreja. E pá, você chora, levanta a mão, sente arrepio. Isso é lindo. Mas adorar a Deus é muito mais que isso. É amar pessoas. É servir pessoas, é saber que essa pessoa do seu lado, de repente, ela está pensando em sair daqui e se matar, ou de repente, ela só veio aqui porque falou, é o último lugar que eu vou. De repente tem alguém do seu lado aí, que vai ser despejado hoje. Meu, se nessa pandemia você não ficou mais pobre, tem alguma coisa errada na sua vida. Por quê? Porque a gente tem que ter reservas, e reservas é para tempo de emergência, e a gente está vivendo num tempo de emergência. E aí eu vou fazer que nem o Cal disse, juntar tesouro para quê? Se eu não vou fazer nada no céu. Eu tenho que juntar para aqui, para agora, para ajudar os meus irmãos, para servir os meus irmãos, para ajudar os meus irmãos. Porque não tem como eu adorar a Deus, não tem como eu servir a Deus sem servir pessoas. Não tem como. É impossível. É impossível. Porque Deus é Espírito. Deus é Espírito. E Ele se manifesta através da minha e da sua vida. Porque nós somos a imagem e semelhança dEle. Quando o escritor aos Hebreus diz assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que tem a fé, que se aproxima de Deus. Olha como que é interessante isso daqui. Eu vou finalizar. Olha como que é interessante. A nossa mente é geográfica. A gente tem uma mente logística. Então quando a Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha fé. Tá, então eu acho que é o seguinte, Deus está ali e agora eu vou ter fé. Estou tendo fé, estou indo perto, acabou minha fé, voltei. Deus está ali, eu vou lá, acabou minha fé, voltei. Mas se Deus é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares, qual a vantagem de eu estar próximo de quem está em todos os lugares? Qual é a vantagem de eu estar perto de alguém que está perto de um rato? De uma barata? Porque se Ele é onipresente, o atributo de onipresença quer dizer que está em todos os lugares. O texto diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus.
É necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele não está falando de distância, está falando de atitude. Aquele que é parecido com Deus em atitude e natureza. Aquele que se aproxima. Olha só, o Alessandro está próximo do Cal, está parecido com o Cal. Por quê? Porque ele faz o que o Cal faz. Aquele que faz o que Deus faz tem que ter fé para abençoar como Deus abençoa. Aquele que se aproxima de Deus, ele está falando em atitude, não em distância. Aquele que faz o que Deus faz precisa ter fé como Deus tem, para abençoar como Deus abençoa. Tudo é para o outro. E para a gente finalizar, a gente vai falar do nosso pai da fé, Abraão. Olha a história de Abraão. Ele virou pai da fé e que legal, que em nenhum momento a fé foi para ele. Abraão, em ti serão benditos todas as famílias da terra. Abraão, abençoarei os que te abençoarem. Abraão, sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Ou seja, o pai da fé virou pai da fé. Mas ele nunca, em nenhum momento, teve a usurpação da fé para ele. Ele teve um filho e entregou. Ele era abençoado porque ele abençoava. Sempre está no outro. Filipenses capítulo de número 2 diz assim: tendo em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e na forma de servo se assemelhou aos homens. Olha que loucura, vamos dizer que é um degrau. Ele era Deus, ele desceu um nível, e ele virou o quê? Servo. Por isso que o diabo fica endemoniado quando você serve, porque quando você serve, você está revelando uma natureza, uma essência, você está revelando do que você é feito, você está revelando do que você é formado, a essência que você é gerada. Então, se eu não entender que não existe cristianismo no individualismo, Cristo fala assim: onde houver 2 ou 3, ali eu estou. Não existe fé para mim. A fé tem que ser para o outro. Fé para mim não é fé, é desejo. E eu não estou falando que é errado você ter desejo, você ter ganância, ter ambição. Não, não é errado não. Mas quando se fala de fé é para o outro. Porque o pai da fé se tornou pai da fé porque ele ia ser pai de uma multidão. Ele ia abençoar as famílias. A fé que Abraão gerou foi para outro, não foi para ele. Então, como eu sirvo a Deus, como eu adoro a Deus? Servindo pessoas. Cristo em nós, a esperança da glória. Se eu não manifestar Ele lá fora, ninguém vai manifestar. Se eu não revelar Ele lá fora, ninguém vai revelar. Pedro não negou Jesus para Jesus. Pedro negou Jesus para quem precisava ouvir. E não fique esperando salário, não fique esperando recompensa, não fique esperando reconhecimento, porque você não foi feito para receber um salário, você foi feito para revelar uma virtude. Deus espera que nós venhamos revelar os seus atributos invisíveis. Assim a gente adora Ele, assim a gente manifesta aquilo que Ele realmente depositou em nós. E a gente falou aqui, o Cal falou da questão de generosidade. Generosidade vem de Gênesis, de genética, de princípio. Você só pode ser generoso se na sua gênese tiver Deus, porque é daquilo que vem de dentro, é o que está dentro de você. Aí a gente pode bater no peito e falar: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E o que está em mim? A generosidade, o amor. Se a gente espremer uma laranja, ela vai fazer o quê? Dar o que ela tem de melhor, que é o suco. Se a gente espremer uma uva, ela vai dar o que ela tem de melhor, que é o vinho, o suco. Esprememos uma azeitona, ela dá o que ela tem de melhor, que é o azeite. Esprememos um cristão, ele dá o que ele tem de melhor, que é o amor. Se coloque de pé.
Que possamos entender que cristianismo não é uma religião, mas é um estilo de vida. E um estilo de vida para o outro. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Agora aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Não adianta a gente querer ser cristão sem ação. Não adianta a gente dizer que ama a Deus sem amar pessoas. Não adianta a gente falar que a gente adora a Deus sem adorar pessoas. Não adianta a gente falar que o amor dele está em nós, se a gente não consegue amar uma pessoa. Feche seus olhos. E eu queria que você agora pensasse realmente se faz sentido ser cristão para você. Feche seus olhos e pense assim: será que eu estou sendo realmente um cristão? Porque se nós olharmos, 90% das religiões buscam Deus, e a gente diz ter o caminho para chegar até Ele, porque Cristo, Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E se nós somos cristãos, as pessoas têm que seguir a gente, encontrar Deus. Não existe outro lugar para elas encontrarem. Vamos fazer uma autoanálise agora. Se nós somos apenas simpatizantes, como aquela multidão que não queria se envolver. Não vou me envolver não, porque ali o negócio é sério. Ali, se eu tiver uma vida dúbia, se eu quiser enganar lá, a casa cai. E não tem problema ser simpatizante, segue de longe. Só não bate no peito, pelo amor de Deus, e diz que você é cristão, porque por causa de mim e de você, tem um monte de gente com raiva da gente. Porque é eu e você que representa Ele aqui. É eu e você. Quem nunca ouviu, para ser crente igual fulano, eu não quero. Pelo amor de Deus, fala assim: eu não sou crente. Não fale que você é crente não. Se você não tiver coragem de viver o que está escrito na palavra de Deus, se você não ter coragem de entregar o que você tem, se você não ter coragem de servir, de chorar, de amar pessoas, pare então. Vire budista, xexinue, adventista, satanás, vá para o inferno, mas não fala que é crente não. Eu estou falando sério. Chega. Ou a gente decide viver aquilo que a gente acredita, ou a gente vai embora. Ou a gente decide realmente crer na palavra de Deus, entender que Ele se manifesta através da minha e da sua vida, ou a gente para com tudo. E não tem problema não, se o medo é salvação, fique tranquilo, já está salvo. Se não está, fala assim: eu quero ser salvo hoje, você já vai ser, pronto. Já está salvo, acabou, já era. Só não seja desonesto, porque você tem apresentado Jesus para algumas pessoas, você está sendo desonesto. Esse não é o Jesus que Ele tem, o verdadeiro. Então feche seus olhos, eu quero orar com você. E preste atenção, queridos, eu me enquadro nessa palavra, não estou falando para ninguém não estou acusando ninguém não, eu me enquadro nisso. Eu sou o primeiro a dizer que eu sou um vagabundo e preciso me converter. Sou sim, preciso. Sou vagabundo, preciso me converter. Então que essa noite, Senhor, nós possamos olhar e analisar o que nós temos feito do título a qual nos deram de cristão. Será que somos apenas simpatizantes? Ou estamos dispostos a adorá-lo ao ponto de ser jogado na cova de um leão, ao ponto de ser jogado numa fornalha, ao ponto de ser entregue à morte? O que será que estamos dispostos a fazer por amor do Senhor? Porque cantar é fácil, porque levantar a mão, subir pelas paredes, chorar, cair no chão, isso é moleza. Dizer: eu sou um adorador, sem ti eu não vivo, Senhor. Então que agora essas palavras possam ser atitudes, e que eu possa verdadeiramente amar pessoas, servir pessoas.
me santificar por pessoas. Jesus estabelece um padrão de santidade. E ele diz assim: por amor de vocês eu me santifico. Jesus não precisava se santificar, ele era santo. Mas ele diz: por amor de vocês eu me santifico. E ele estabeleceu um padrão. Então a minha santidade e a sua santidade não traz benefício nenhum para você e nem para mim. A minha santidade não traz benefício nenhum para mim. Porque quando eu tenho uma santidade para querer benefício, eu estou pedindo salário. E aí eu finalizo onde eu comecei. O problema que aconteceu no Éden foi que o homem queria um salário, mas ele tinha que manifestar uma virtude. Então a minha santidade não me traz nenhum benefício, porque a santidade que me traz benefício é salário. Tá bom, Alessandro, mas o escritor aos Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. É isso aí. Santidade não é para eu ver Deus. O texto não diz sem a qual você não verá Deus. O texto diz sem a qual ninguém verá Deus. Ou seja, santidade não é para eu ver Deus. Santidade é para Deus ser visto em mim. Então eu não estou aqui para me santificar, para querer ir morar no céu, para receber o salário de uma bênção, para receber o salário de ruas de ouro, para receber o salário de uma vitória. Não! Eu me santifico porque eu estou manifestando as virtudes divinas que há em mim. E você precisa conhecer Ele através da minha vida e da minha atitude. A minha santidade não traz benefício nenhum para mim, porque todo benefício eu recebi na cruz do Calvário. Que santidade eu vou ter se eu ainda não vi Ele? Santidade dos meus esforços. E aí eu vou querer o pagamento do salário, porque eu me esforcei, eu jejuei, eu orei, eu não adulterei, eu não errei, eu não fumei, eu não fiz nada. Então agora eu preciso do salário. Mas não. Por que eu me santifico? Porque eu vi Ele. E por eu ver Ele, eu quero que você veja. E para você ver, então, eu preciso ser santo. Porque um dia eu vi Cristo. E porque eu vi, agora eu quero mostrá-lo. Se você não viu ainda, feche seus olhos, essa noite você vai ver Ele. Ore comigo assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu tinha entendido. O Senhor por mim. Também compreendi. O Senhor através de mim. Mas agora eu quero manifestar o Senhor com todo o meu ser. Com todo o meu ser. Eu não quero ser santo para ter benefício. Porque eu recebi todo o benefício na rude cruz. E eu vi o Senhor. E agora então eu me santifico para que o mundo veja o Senhor. E não com palavras, mas com atitude. É o que eu te peço. E te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.